Boa noite, irmãos. Graças a Deus por mais essa rica oportunidade. Estamos na casa do Senhor. Pedir que os irmãos se coloquem de pé. Estaremos fazendo a leitura no livro de Hebreus, no capítulo 9, do versículo 1 até o 10. Livro de Hebreus, capítulo 9, do versículo 1 ao 10. De que toda a igreja possa estar lendo juntamente. Amém? Ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino, porque o tabernáculo estava preparado. O primeiro envia o candelabro e a mesa e as pães das propiciação, aos que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, e que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora em particular. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entrava o sumo sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelo pecado os enganados do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifício, que quando a consciência não pode aperfeiçoar aquele que é seu serviço, consistindo somente em comida e bebidas e várias moções e justificações da carne, imposta até o tempo. Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado, ó Pai, por ter nos dado a salvação. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a Tua palavra. Sabemos que o Senhor é fiel com tudo aquilo que o Senhor deixou registrado nas Escrituras. Que o Senhor possa cada dia mais estar transformando, Senhor, os nossos entendimentos, o nosso coração, para reconhecer a Tua grandeza. Que o Teu Espírito, ó Pai, possa estar com cada um de nós, para que possamos cada dia buscar aquilo que é mais excelente, que é a Tua presença. Essa é a oração que eu lhe faço, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Ficou fácil para as crianças, né? Porque as crianças estudaram sobre o tabernáculo. E eu creio que muitas, têm mais conhecimento sobre o tabernáculo do que muitos adultos que estão aqui, né? Pelo fato de ser muito importante o conhecimento dessa passagem. Para que possamos hoje entender quem é Jesus, o autor aos Hebreus, ele sempre está nos chamando a atenção. Para quê? Mostrando que Jesus é superior a tudo aquilo do Velho Testamento. Nos mostra que Jesus, tudo aquilo que era feito no Velho Testamento, apontava a Jesus. E por isso que eu digo, o estudo do tabernáculo é algo maravilhoso. Porque tudo que está no tabernáculo apontava... Muito obrigado, Leão. Apontava para Jesus. Desde o primeiro altar, o de bronze, até a pia, depois entrando dentro do santuário, depois dentro do Santo do Santo,
tudo apontava a Cristo. As cortinas, os varão, tudo. Se for estudar realmente detalhadamente cada objeto que Deus assim quis que estivesse dentro do tabernáculo, apontava para Jesus. O autor aos Hebreus, ele só fala de dois, que é o santo e o santo do santo. Mas tinha uma terceira, que é a primeira parte que ficava do lado de fora, que era composta de quê? Do altar de bronze. E depois do altar de bronze tinha a pia. O altar de bronze representava a Jesus de que forma? Representava Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então ele começa a falar do tabernáculo, e ele fala: ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Então, olhando para o santuário, isso é muito interessante, e olhando para a igreja hoje também, tudo temos um mandamento. Não é feito de qualquer jeito. E a gente vê os detalhes que o autor aos Hebreus, e principalmente as pessoas do Antigo Testamento, foram ordenadas. Deus, ele sim, fazia questão de detalhes. E parece que nos nossos dias isso não é tão importante para nós, mas para Deus sim. Deus, ele vê os detalhes. Então, o autor, ele começa dizendo que havia um tabernáculo no Velho Testamento, terrestre. E ali também existia o culto, como está escrito, divino, e também tinha as suas ordenanças. E depois, no capítulo 2, no versículo 2, ele fala: porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro. E ele começa a falar do santo, e depois ele vai falar do santo do santo. Mas ele não fala das outras partes, porque na verdade ele vai falar até o versículo 5, e no versículo 6, que é importante, ele fala que sobre isso ele não vai detalhar sobre as questões de cada objeto que estava ali dentro, mas vamos falar um pouquinho sobre o primeiro que eu comecei a dizer, sobre o altar de bronze que estava do lado de fora. Era como aquela serpente também que foi levantada no deserto, apontava para Cristo. Antes de você chegar dentro do santo, ou próximo ao santuário de Deus, primeiro você tem que passar por Cristo. E ali é o primeiro sacrifício. Depois de você passar e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, vem a pia, a lavagem, o batismo, que é representado. E o interessante é que ali, aquele objeto era feito também, e o que mais me chamou a atenção é que era feito também com os espelhos das mulheres que serviam fora da tenda. Mulheres piedosas. E quando as pessoas chegavam ali, o sacerdote, aquelas pessoas que trabalhavam na obra do Senhor, eles se lavavam, eles se viam nesse espelho. Eles viam quem eles eram realmente. E isso a gente vê no livro de Tiago. Tiago fala que parece que tem hora que nós nos esquecemos quem somos. Vamos até o espelho, olhamos, mas esquecemos o nosso próprio rosto. O que nós devemos aprender? Quando nós passamos por Cristo, depois nós vamos também ter que ter a mudança dentro do nosso coração. A lavagem, a água representa a lavagem, a purificação de cada um. Porque é fácil, irmãos, olhar o problema dos outros. É fácil apontar o dedo do A, do B, mas é difícil olhar para você mesmo e reconhecer que você também precisa de mudança. É fácil enxergar os defeitos de qualquer um. Isso sempre foi um fato. É por isso que Jesus sempre está nos alertando. Olha para você, veja quem você é. Nós devemos olhar para os nossos irmãos. É uma das verdades que eu tento passar para as minhas filhas e para a minha esposa. Existe dois tipos de pessoas. Existe as pessoas que estão mortas no mundo e que você não vai levar em consideração. Tem hora para que você realmente consiga vencer essas tentações, olhar pessoas que estão mortas, que falam mal de você. Porque elas vão falar, porque elas estão mortas para Deus. Elas ainda não passaram pelo primeiro altar de bronze, elas ainda não reconheceram Cristo. E tem aquelas pessoas que o próprio autor aos Hebreus nos alerta.
as crianças, os meninos espirituais. Então, se você olhar, quando aquela pessoa te fala algo, ela te chateia, entenda. Eu falo para minhas filhas e para minha esposa, talvez ela ainda é uma criança. Talvez ela ainda é uma menina ou um menino. E que grau ela está? Agora, se você medir força, você vai estar da mesma situação. Você pode ser um salvo, mas ainda é um menino. Isso a gente vê constantemente dentro da igreja. Então, aquela pia, ela representava isso. Quando você for falar de alguém, olhe para você mesmo. Olhe para a sua dificuldade. Porque talvez aquilo que é fácil para mim é difícil para o meu irmão. E o que nós devemos fazer? Que é na outra parte do tabernáculo, no santo, onde tem o incensário, que representa também a Cristo. Nós devemos orar, interceder por essa pessoa. Mas indiferente disso, o que nós fazemos? Nós acusamos, nós apontamos. Mas Jesus não falou para nós fazermos isso. Quando alguém te chatear, ore por ela. Porque isso sempre vai existir, irmãos. Dentro da igreja sempre vai existir. E não pense que dentro da nossa igreja não existe essas crianças. Ou pessoas talvez que não passaram pela cruz de Cristo. Porque Jesus também conta uma parábola sobre o joio e o trigo. Ele pode até se comportar como um crente, andar como um crente, se vestir como um crente. Mas talvez ele nunca foi regenerado. Então, aqueles que realmente passaram por Cristo, olhe para você mesmo e não seja derrotado por você, não pelo seu irmão ou por aqueles que não conhecem a Cristo. E depois disso, o autor fala, aí ele começa a falar do santo. E o que tinha dentro do santo? Tinha, na verdade, o autor aos Hebreus, ele cita 2. E ele fala que o incensário estava dentro do santo, mas do tabernáculo estava, e ali apontava, eram os 3, né? Que era o candelabro, que era aonde estava as 7, né? 3 de um lado, 3 do outro, e uma no meio, as velas acesas. Porque quando se fechava a cortina do tabernáculo, tanto do santo como lá era escuro. E quando você passa por Cristo e passa por aquilo, a sua vida vai ser iluminada pela luz de Cristo. E aquilo ali é uma representação, um tipo de Jesus. Porque é Ele que vai ser a luz do mundo. É Ele que vai iluminar o nosso entendimento. E junto ali tinha a manutenção, que ali quem entrava era só o sacerdote, né? Naquela parte, no santo. E ali também tinha o incensário, que representava também a Cristo. O candelabro ele era feito todo de ouro. Ele não tinha madeira, ele era todo de ouro e um ouro batido, que representava Jesus. Que ele foi moído por mim e por você. Então, nós, irmãos, eu chamo a atenção dos irmãos sempre. Olhe, o mais importante, e isso a gente vê Paulo entendendo, Jesus é muito mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. Nós temos esse privilégio de sermos hoje e fazer parte da família de Jesus. E a gente vê que muitas pessoas não poderiam entrar dentro desse local. Eles ficavam para o lado de fora. Só quem poderia estar ali era só o sacerdote, só a família da tribo de Levi. E ali separou algumas tribos, que até as crianças apresentaram aqui, que cada um tinha uma responsabilidade de levar aquilo que estava ali dentro. E também tinha a mesa. A mesa, que em cima dessa mesa tinha os pães. Quantos pães? 12. E aqueles pães representavam ao nosso Senhor também. A mesa também, a comunhão. A mesa representa. Então a gente tem que olhar que a gente passou lá pelo altar de bronze. Depois nós nos lavamos, reconhecemos e agora nós estamos na presença de Deus. Dentro do santuário de Deus. Era assim que só aquele povo, só aqueles que foram separados, só aqueles que tinham um privilégio. E para eles, irmãos, era um privilégio muito grande servir na casa do Senhor. Infelizmente, nos nossos dias, parece que não é um privilégio servirmos a Jesus.
Parece que as coisas do mundo é muito mais importante do que servir a Jesus. E nós fazemos isso sim, com as nossas atitudes. Nós fazemos isso sim, com as nossas condutas. E quando nós fazemos isso, nós devemos, através lá da pia, a lavagem, que significa a palavra de Deus, ela vai mostrar para cada um de nós aonde está o nosso erro. Então, quando isso estiver acontecendo, vá até o espelho e com a palavra olhe para você mesmo. E ore a Deus, para que Deus venha mostrar qual é a sua vontade. Porque, na verdade, sabemos qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, quando eu estava estudando, eu falei assim, vai estar no culto aquele que Deus quer que esteja? Não. Deus queria que todos estivessem aqui, porque essa é a vontade de Deus. Mas, por talvez dureza do coração, alguns não estão. Não estou falando daqueles que estão a trabalho, mas aqueles que não estão aqui por algum outro tipo de motivo. E isso, meus irmãos, devemos cada dia mais tomar cuidado. Porque nós devemos sim ter e sentir esse privilégio de servirmos a Jesus. E nada que eu estou falando aqui, os irmãos não sabem. Isso é muito interessante. O quanto Deus tem cuidado de nós. E aquele povo, no deserto, eles ouviam todos os dias e viam todos os dias a necessidade de um sacrifício. E todos os dias eles faziam sacrifício para os seus pecados. Mas tudo aquilo apontava para Jesus, porque aquilo era só símbolo. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro em redor, e que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Então, dentro da arca, o que tinha dentro da arca? Tinha o maná, porque a gente vê que o povo sempre murmurou, e o que o povo, quando saiu do Egito, pediu? Comida. Sempre é algo material que o homem está se queixando. Ninguém se queixa por algo espiritual. Alguém se queixa porque está fazendo pouco ao Senhor? Eu nunca vi um irmão falando, nossa, como eu tenho feito pouco para Deus e eu sei que eu tenho talento, mas não tenho feito. Mas sempre buscando as coisas do mundo. Aquilo que vai saciar ao seu corpo terrestre, não as coisas espirituais. E o maná, e a vara de Arão. E essa vara também foi algo de uma grande confusão também, porque muitos questionaram a Deus por que escolheram aqueles e não a eles. E aí Deus, eles fizeram ali uma prova, e aquela vara que florescesse, esse a Deus tinha escolhido. Porque sempre é assim, nós questionamos. Por que não eu? Eu tenho tanto e o outro não. E Deus sempre mostra que ele faz o que ele quer. Se o homem, pela sua dureza, é isso que o autor aos Hebreus ele tem nos ensinado, ele diz lá no começo que ele destruiu todo um povo no deserto pela dureza do coração, pela dureza do entendimento, mas eles sabiam qual era a vontade de Deus. E não importa, Deus não quer saber do grau de conhecimento que você tem, se você fala 3 idiomas, isso para Deus não importa. O que Deus busca, na verdade, é o quê? Os verdadeiros adoradores. Quando a gente vê em João, onde o nosso irmão Adriano está também ensinando, quando ele fala com Nicodemos tinha um grande conhecimento. Mas você não vê a vontade de Nicodemos naquele momento de fazer algo que logo no capítulo 4, ele fala no capítulo 3 de João, no capítulo 4 ele fala com a mulher samaritana, e a mulher deixa tudo e se entrega, porque ela entende que o mais importante é Jesus. Então, o povo sempre se esquece da onde Deus tirou. Por isso que devemos sempre estar orando. Senhor, tenha misericórdia.
que eu possa voltar ao primeiro amor, que eu venha me lembrar de onde o Senhor me tirou. E as tábuas da aliança, que representa a lei, que representa Jesus. E sobre a arca, os querubins da glória, que fazendo sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, particularmente. Os querubins, a gente vê a primeira menção dos querubins, quando Adão e Eva pecam, quem que Deus coloca lá para guardar o jardim e a árvore da vida? Os querubins. Ele guarda a justiça de Deus. Ele não deixa nada se achegar à face de Deus. Então ele guardava, os querubins ficavam inclinados um de frente para o outro, olhando a presença de Deus, e ninguém poderia fazer nada. Primeiramente que se a lei, só um homem, que é Jesus, cumpriu toda a lei, só ele que hoje está assentado à destra de Deus, somente Jesus é o nosso hoje sumo sacerdote, como nós aprendemos no capítulo 8, agora nós vivemos a nova aliança, não estamos na velha, e é por isso que ele está tratando sobre isso agora. E aí ele fala, mas eu não vou falar sobre isso. E se o autor aos Hebreus tivesse detalhado tudo aquilo que eu falei rapidamente, seria muito importante, que ele ia falar justamente sobre isso. Ele ia falar que tudo aquilo que estava ali dentro, creio eu, apontava a Jesus. Mas ele não fala, né? Ele deixa no ar. E aí no versículo 6. Ora, estando estas coisas assim preparado, a todo o tempo, entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Ali só quem entrava, e isso a gente vê que depois existia turnos de pessoas que faziam essa manutenção desse tabernáculo, no santo, o sumo sacerdote entrava. E ali eles tinham que manter a luz, as lamparinas, o candelabro aceso. Todo sábado, uma vez por semana, eles trocavam os pães. E ali, o incensário, que representava a Jesus. E hoje, as nossas orações, que nós oramos, nós intercedemos, também agrada a Deus. Então, eles faziam isso. Mas tudo isso que eles faziam, apontavam para Jesus. É isso que o autor está falando. Se realmente, irmão, nós entendemos a essência dessa carta, nós vamos entender que muitas igrejas estão longe da verdade da Bíblia. Por quê? Muitas igrejas, é lógico que isso eu vou fazer uma aplicação, vai ser dita sobre o quê? Muitas coisas que hoje são colocadas dentro da igreja não existem mais. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue. No primeiro, ele entrava sem sangue, porque ele fazia manutenção. Era diário, entrava talvez 3 vezes para fazer a manutenção, não podia deixar apagar, não podia o fogo apagar, mas só ele, só o sacerdote poderia entrar, mais ninguém. Sabe o que eu acho interessante? Cada vez que a gente estuda a Bíblia, a gente vê como Deus ele é detalhista. É isso que eu falei no começo da mensagem. Deus, você fala assim, esse microfone só pode usar esse fio preto. Ai daquele que mudasse a cor do fio. Parece que hoje em dia a gente não se importamos com isso. Eu falo para o nosso pastor que foi uma das forças que me levou a crer na autoridade da igreja. Entender que o nosso Deus não é um Deus bagunçado. Então, como que uma igreja... Eu pensava, como que uma igreja pode começar de qualquer jeito? Deus estabeleceu uma norma. Como no Velho Testamento, ele falava detalhes, como ia ser feito isso, o pano, a largura, se era ouro, porque lá fora era bronze, tinha tudo um significado. Por que hoje, na nova aliança, é diferente? Não é. Não é. Não é diferente, como também... Os homens não são diferentes. Nós ainda continuamos fazendo aquilo que não agrada a Deus. E no 8. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto,
enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. O Espírito Santo, é lógico, ele que operava e através disso tudo aquilo foi feito, mas Jesus não podia vir se a primeira aliança ali com Moisés, aquela aliança que foi feita com Moisés, não tivesse fim. Então, ele fala, não tem como, enquanto aquilo não terminar. Terminar o quê? Aquilo que ele falou antes. O serviço sacerdotal vai acabar, não vai existir mais. Não vai existir mais o santuário, não vai existir mais o santo do santo terrestre, porque isso vai passar. E aí no 9 ele diz que é uma alegoria para o tempo presente. Tudo aquilo, né, em algumas versões está escrito parábola, que isso era uma alegoria que apontava para aquilo que viria, que é o nosso Senhor. Somente ele poderia cumprir tudo aquilo que a lei exigia. O que a lei exigia? Somente uma pessoa que fosse sem pecado, que era isso que era feito. Em que se oferecer dons e sacrifício, que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, mesmo o sumo sacerdote ou o sacerdote, eles não poderiam ser aperfeiçoados, porque aquilo que eles faziam ainda não era perfeito. Aquilo que eles faziam apontava para aquilo que viria, que era Jesus, aquilo que é perfeito, que é Jesus e a sua morte. Então, hoje nós somos aperfeiçoados com a mente, com o Espírito que habita em nós, e é lógico que hoje a nossa, como o autor diz, a nossa responsabilidade hoje é maior do que a dos nossos irmãos do Velho Testamento. Isso, cada um aqui pode colocar isso na sua mente. Porque hoje nós temos o Evangelho, nós temos a palavra que está fechada, que é a Bíblia. Jesus já veio, já cumpriu tudo aquilo que aqueles irmãos do Velho Testamento não conseguiam talvez entender, mas nós temos aquilo que é verdadeiro. Nós temos hoje Jesus, que é o nosso pão, o pão da vida, que é isso, tudo que estava lá dentro daquele tabernáculo. E eles não conseguiam, mesmo eles fazendo tudo aquilo, mesmo eles trabalhando, eles não poderiam chegar numa perfeição, porque tudo aquilo era só uma alegoria que apontava para Jesus. Irmãos, a gente temos que entender que nós temos tudo. Nós não precisamos de nada. Se realmente cada um que está aqui essa noite entender que você já tem tudo, que você não precisa de mais nada, eu acredito que nós serviremos a Deus de uma forma diferente. Sabe por que nós não servimos a Deus de uma forma diferente? Porque realmente muitos de nós não conhecemos a Jesus verdadeiramente. Porque quando nós olhamos e vemos esses homens que faziam todos os dias sacrifício, e eles achavam que eles conseguiriam, e tudo aquilo apontava, e hoje nós temos o privilégio de vir à casa do Senhor, temos o privilégio de servir a um Deus verdadeiro. Hoje nós temos confiança da nossa salvação, porque Jesus veio. Parece loucura, mas nós devemos ter confiança. Porque nós somos salvos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Consentindo somente em comida, bebida e várias abluções, que aqui é a mesma coisa que ele cita em alguns capítulos anteriores, que do grego lá eles traduziu batismo, e aqui abluções, que eram vários rituais de lavagem que eles tinham e prática, que eles achavam que isso fariam deles pessoas importantes. E a gente vê que os fariseus, na época de Jesus, eles se gabavam, né, de lavar as mãos, não se sentar com os imundos. Eles se gabavam com isso. Mas quando Jesus veio, isso tudo acabou. Se você quer comer carne de porco ou não comer, se você vai guardar o sábado ou não, porque nós não guardamos o sábado, porque Jesus é o nosso sábado. Porque nós hoje não nos importamos com certas coisas, porque acabou. Aquilo do Velho Testamento acabou em Jesus.
A Páscoa, a nossa Páscoa é Jesus. Isso nós estamos cansados de ouvir? Sim, mas de entender talvez não. E aí no final, importa até ao tempo da correção. Que é essa? A correção. Quando Jesus veio, acabou. Não precisamos mais fazer aquilo. Então, irmãos, o que nós devemos aplicar para os nossos dias hoje? Muitas vezes nós escutamos, vamos subir ao altar, chamando um púlpito de altar. Não existe mais isso. Isso aqui é um púlpito. Porque o altar, a gente vê que ali no altar tinha que ser daquela maneira. Púlpito não, eu posso fazer de madeira. Aqui tem, o nosso pastor usa. Mas hoje temos o púlpito. Que não importa, Deus quer que hoje a palavra dele esteja pregada. Nós temos um pastor, não um sacerdote, aonde somente ele poderia chegar a Deus. É lógico que quando nós estamos necessitando de oração, não é ruim pedir para o nosso pastor, sim. Mas não que a oração do nosso pastor é mais forte do que a do outro irmão. Não. Talvez nós precisamos de um conselho. E ele é o homem que Deus estabeleceu aqui nessa igreja. Como nós estudamos, se nós assim demos essa autoridade a ele, devemos obedecer. Porque foi assim que, é lógico, lá no finalzinho, o autor aos Hebreus vai tratar novamente disso, que foi o estudo que nós estudamos no capítulo 13, que hoje nós não temos isso, mas nós temos pastores na igreja, e devemos sim obedecê-los, porque tem pessoas, e a gente vê muito, eu tenho o meu ponto de vista e você tem o... Depende, o que é ponto de vista, talvez você gosta de azul ou de vermelho, até que você pode ser diferente de mim. Agora, sobre as verdades bíblicas, não existe diferença do meu e do seu pensamento, a não ser que você não entendeu realmente qual é a vontade de Deus. Porque tem verdades que não tem como você ter uma diferença de mim. E a gente vê no trabalhar a Deus também, devemos tomar cuidado, porque tem hora que nós fazemos tudo na vida, mas na hora de servir a Deus, a gente damos a migalha. Isso é um fato. Isso é um fato. Quantas horas nós nos dedicamos às coisas de Deus? Cada um aqui sabe o quanto se dedica. E Deus também. O pior é isso. Porque o juízo de Deus é maior. Por isso que não devemos nos preocupar. Nós devemos aconselhar os irmãos. Porque Deus vai tratar com cada um. Talvez nós reclamamos porque essa igreja não cresce. Mas será que tem pessoas realmente prontas a fazer a vontade de Deus? Talvez nossa igreja não cresce porque ainda existe muita picuinha. O leve, traz. Isso tem que acabar. E isso a gente vê que acontecia muito no Velho Testamento. Para que essa igreja cresça, devemos realmente abraçar a obra de Deus. Não colocar impedimento. Porque como nós vamos crescer se nós não conseguimos nem cuidar desse pouquinho de gente? Nós devemos se dedicar. Tem pessoas talentosas, com talentos que Deus deu. Mas talvez ele está usando o seu talento para outra coisa. Não para aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Outra aplicação, que eu até falei no começo, a gente devemos identificar. O autor aos Hebreus ele nos ensina a identificar qual é as verdadeiras igrejas. Igrejas que coloca a Arca da Aliança, que eu já fui em igrejas aqui em Três Lagoas que tem a Arca da Aliança, muito bonito a Arca, mas isso não faz parte do nosso culto mais. Pano, roupa de sacerdote, né? Então, várias coisas que tinha no Velho Testamento que não cabe mais a nós. Mas como vamos saber? Se estudarmos a palavra de Deus e saber qual é a vontade. Interessante, quando nós vamos preparar o pão da ceia, você fala, o que tem pão? Fermento? Tem muita importância sim. Fermento significa pecado. Quem é o nosso pão? Jesus. O pão da ceia representa Jesus. E Jesus tinha pecado? Mas o pão pode ter, mas representa. Mas tem que ser vinho. Não tem problema de ser vinho. Tem, porque contém fermento, tem que ser suco da vide, antes de fermentar. Isso você pode fazer se você quiser, mas na casa do Senhor, não. Se você quer ainda estar no erro, amém.
mas na casa do Senhor, não. E a gente vê que quando eles iam tirar os utensílios, ali a mesa dos pães, eles cobriam. Arão vinha e cobriam. A congregação não via, porque só as verdadeiras pessoas santificadas poderia ver. Aquilo mostra isso. As pessoas do mundo não vão entender as coisas espirituais. E Deus falou assim, ó, essa família vai levar isso, aquela família, foi que as crianças veio aqui e apresentou. Se alguns irmãos não prestaram atenção, isso é muito importante. E como eu fico maravilhado quando eu vejo a minha filha, quando eu fui fazer isso, eu falei, filha, eu vou falar sobre o tabernáculo. Ela até brincou, você quer uma ajuda? Eu fico feliz, porque ela foi falando várias verdades para mim. Eu falei, nossa, ela aprendeu. E Deus tem usado pessoas dentro da igreja para ensinar os nossos filhos. Mas talvez nós não temos dado importância para isso. Mas damos importância para as coisas seculares, mas as coisas do sagrado não. Isso é muito importante. Eu fico maravilhado. Quando eu vi aqui o Samuel, vi aqui o Eliel, vi a minha filha, vi como que é o nome? Esqueci. Nicole. Eu fico maravilhado. Eu falo a verdade. Quando eu chego num lugar e eu vejo um jovem, e aí eu falo assim, nossa, ele está tocando um instrumento. Aí a pessoa fala, mas ele vai fazer isso, aquilo. Mas quando eu vejo ele tocando algo para o Senhor, isso deveria alegrar essa igreja. Jovens que se dedicam. Eu fico maravilhado quando eu estou falando sério, eu fico assim encantado quando eu vejo, porque eles são o futuro da igreja. O Murilo, por mais que uns tenham dificuldade ou não, mas eles têm que ser incentivados a fazer as coisas de Deus. Mas nós estamos incentivando os nossos filhos para isso ou não? Nós estamos dando importância na nossa casa em ensinar os nossos filhos ou não? O seu filho vai te perguntar isso. Papai, mamãe, eu quero conhecer mais a Deus. Isso é muito mais importante do que a matemática, o português. Isso é fato. Não que as outras coisas não devemos aprender, não é isso que eu estou dizendo. Mas se algo, os puritanos, qual era o método dos puritanos? Quando eles colocavam seus filhos na escola, e eles conversavam todo dia, e eles viam que os seus filhos estavam sendo prejudicados pelas coisas seculares, tiravam. Porque a obra de Deus é muito mais importante. E se eles estão sendo contaminados com as coisas do mundo, eu não vou deixar. A responsabilidade é do pai e da mãe. Amanhã essa igreja pode ter filhos gerados por pais e mães irresponsáveis. Isso é fato. Porque a gente vê que Deus realmente, Ele preza por detalhes. E os nossos filhos são presentes de Deus. Isso é outro fato. Não são nossos. E o que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Então, irmãos, devemos orar por cada professor que se dedica e está pronto a ensinar os nossos filhos. E sabe o mais importante? Isso é de graça. Nenhum deles são pagos. Mas nós só valorizamos aquilo que é pago. Mas eles estão ensinando, se dedicando durante a semana. Devemos orar por eles e nos alegrar por isso, porque é um privilégio. Uma igreja onde se dedica a ensinar. Quando eu vejo no grupo, vamos comprar um livro, isso é muito bom, eu mesmo, eu gosto. Devemos sim. E é só o conhecimento de Deus que vai poder ajudar os nossos pequenos amanhã. Então, irmãos, essas coisas que o autor aos Hebreus, isso que eu estou falando, irmãos, o autor aos Hebreus falou, né, no começo da sua carta, e a gente vê no Velho Testamento, lá no deserto. O interessante é que Deus fulminou todos os pais que saíram do Egito e só manteve os filhos. E a gente tem que tomar cuidado. Só 2 pessoas, né, entrou. O resto foi exterminado no deserto. Então, irmãos, que possamos orar mais nesse propósito. Qual o propósito? Em podermos realmente nos alegrar, igual nós temos o nosso jovem Asaf, que tem se dedicado, e talvez nós não valorizamos tanto, mas devemos, para que ele também venha incentivar os outros também a fazer a mesma coisa. Uns vão se dedicados na música, outros vai ser o porteiro,
que isso é um privilégio. Quando você senta ali, é um privilégio você sentar às portas da casa do Senhor. Quando nós olharmos com esses olhos para as coisas de Deus, vai ser muito mais fácil entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que realmente é muito bonito. A gente fala, eu admiro Paulo, mas eu não quero viver como Paulo. Eu admiro a Jesus, mas ser um cristão, um imitador de Jesus é difícil. É. Por isso que essa igreja tem que orar nesse sentido. Em que possamos, se vermos um irmão com alguma diferença, oramos para que Deus venha mostrar para ele que ele venha ser um instrumento nessa igreja. Amém? Irmão Manuel?